Olá, chicos! Que tal? Olha eu aqui de novo, professor de espanhol, e hoje, para o 8º ano, nós temos uma aula bem especial, uma aula bem diferente, na verdade, certo? Nós vamos trabalhar um repasso, ou seja, uma revisão de textos, está bem? Como iremos estudar este repasso, professor? Pessoal, olha só, a ideia dessa aula, o ideal, né, seria que vocês produzissem um texto para que o professor corrigisse aqueles errinhos básicos ali, aquele início, para a gente começar a escrever direitinho em espanhol. Como nós sabemos que nós estamos fora da sala de aula, nesse momento tão difícil, nós tentamos aqui adaptar e de repente o professor pode até trabalhar com você essa atividade também nas aulas remotas, tá? E aí eu vou explicar para você como que vai funcionar. Primeiro, nós vamos fazer uma leitura de textos, ou seja, eu peguei um texto e coloquei lá para vocês, e aí nós vamos fazer a leitura desse texto junto. A segunda parte, nós vamos observar o que está mal ou fora del orden. Como assim, professor? O texto ele vai ter alguns erros. E eu quero ver se você já é capaz de observar esses erros. E aí eu quero que você, ou no seu pensamento, ou até mesmo conversando comigo, falar, professor, isso aqui não está legal não, hein? Isso aqui tem que mudar. E você vai ver que, se você começar a observar isso, na sua escrita, você também vai começar a observar. É uma revisão básica de um texto. Quando a gente escreve o texto, depois revisa para ver se está tudo bem, certo? Depois de nós observarmos essa leitura de texto, nós vamos fazer a correção, certo? E professor, nós já somos capazes de fazer isto? Eu te digo, claro que sim. É só ter bastante atenção no texto que vocês escreverem ou que vocês produzirem para o professor de vocês, que vocês vão observar que já dá para ajeitar muita coisa. Por isso, vocês são capazes sim. Vamos, o primeiro texto, o texto 1. Pessoal, vai acontecer assim, ó. Eu vou ler o texto do jeito que ele está aí, com erro e tudo. E eu quero que você observe, quero ver se você já vai pegar esses erros assim na lata mesmo, tá? De primeira. Vamos ver? Olha lá, ó. Buenos días. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito kilos de pan, por favor. 2 kilos de pan. Aquí están. ¿Algo más? Nada más. ¿Cuánto le debo? 30 pesos. Aquí tiene. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos observar primeiro o contexto. É claro que vocês já viram que foi uma pessoa que foi comprar pão, certo? Vamos colocar um título então nesse texto e aí você pode escolher. Como é um diálogo, nós podemos colocar em la panadería ou comprando pan. Seriam dois títulos muito bons para esse diálogo. Você observou que tem alguma coisa que não está legal nesse texto aí? É o que nós vamos observar agora. Nós vamos linha por linha e observar o que está bom, o que está mal, certo? Olha lá, ó. Aqui tem aquele mesmo texto, tá? Nós vamos linha por linha ver o que está mal. Na primeira linha, gente, olha lá, ó. Buenos dias. O que está errado? Ah, professor, não é buenos dias? Muy bien. Temos aqui buenos dias. Então, vocês observem que faltou o quê? Ah, faltou só o S, professor. Sim, mas isso pode prejudicar na compreensão de um texto, certo? Então, nós temos que ter muito cuidado. Professor, mas não tem também um que é no singular? Buen dia? Sim, só que aí teria que estar o buen dia. De uma forma ou outra, alguma palavra ia estar errada. Nesse caso, como o buenos está no plural, nós vamos pegar a concordância. Buenos dias. Observaram como é que vai ser? Na segunda linha, observa lá comigo e me diz o que está errado. Ah, pessoal, só uma coisinha que eu findei esquecendo de falar. Isso aqui, ó, esses textos, ele está com erro apenas dos conteúdos que nós estudamos aqui nas videoaulas, certo? Então você vai observar que todos esses erros estarão em cima do que nós já trabalhamos anteriormente, certo? Olha lá de novo, segunda linha. Buenos dias, tá tudo certo aí? Olha só, lembra que quando nós temos uma exclamação em espanhol, nós temos que abrir a frase exclamativa com a exclamação de cabeça para baixo. Olha lá de novo, não tinha, certo? Então nós precisamos colocar, porque senão estará errado. Vocês lembram para que serve essa exclamação em espanhol? Serve para indicar uma frase exclamativa, um aumento de tom de voz, certo? No caso, buenos dias, algo assim, certo? Continuando. ¿En qué puedo ayudarla?
Vocês notaram que está faltando ali a interrogação e que nós também temos o pronome interrogativo que deve estar acentuado? E aí essa é a imperfeição que tinha nessa linha. Buenos dias, ¿en qué puedo ayudarla? Para que serve a interrogação no começo? Lembra? Para dar esse tom de voz de pergunta já desde o início. ¿En qué puedo ayudarla? Já é essa entonação, certo? Terceira linha. Necessito quilos de pan, por favor. O que está errado aí? Se você estiver prestando atenção, você vai ver, professor, quilos de pan são quantos quilos? Exacto. Temos que ter aí algo para finalizar. Isso é o que não está bem, é o que nós devemos adicionar. Então, necessito 2 quilos de pan, por favor. Está bem? Olha só, 2 quilos de pan, aqui estão. Algo mais? Notaram o que está faltando aí? Primeiramente, se nós encerramos uma frase e iniciamos a próxima com o A maiúsculo, tem que ter o ponto, certo? Essa daí eu coloquei só para ver se vocês prestaram atenção. A segunda, quando pergunta algo mais, vocês já sabem. Temos que ter a interrogação. Tranquilo, pessoal? Estão pegando como é que funciona? Vamos lá. Nada mais. Quanto le debo? O que falta? O acento lá no A, no pronome interrogativo. Quanto le debo? Certo? 30 pesos. Aqui tem. Muitas gracias e olha só como é que estava. Buena tarde. Esse não tem para onde correr, pessoal. É buenas tardes mesmo, tá? Observa, de novo, olha lá, ó, com a correção. Tranquilo? Pegaram aí o primeiro texto? Facinho, né? Agora nós vamos para o texto 2. Quero ver se vocês vão prestar atenção. Olha lá, ó. Mi família. Lembra que nós trabalhamos a família? Vamos agora meio que fazer um exercício sobre isso. Olha só. Vou ler do jeito que está aí. Faz de conta que foi um aluno que escreveu e nós vamos corrigir o texto desse aluno, tá? Me llamo José Martín, tengo 17 anos, sou de Madrid e estudio segundo de bachillerato, que é mais ou menos como se fosse o ensino médio, tá, pessoal? Vivo com minha família, formada por meu padre, minha mãe, minha avó e meu irmão maior. Minha abuela tem 94 anos. Quando era jovem, trabalhou como enfermeira em um hospital. Agora le gustan las manualidades e hace pulseira para toda a família. Quando fala le gustan las manualidades, é artesanato, tá, pessoal? Coisa que se faz com a mão. Por las mañanas, sale a dar um passeio com suas amigas e por las tardes ve la televisión. Mi hermano mayor todavía vive con nós, pero comprará uma casa para viver com sua namorada el próximo mês. Vocês notaram que tem algumas coisas aí que estão meio português, meio espanhol, e é o que nós vamos fazer a correção, certo? Vamos lá na primeira linha, rapidinho. Me llamo José Martín y tengo 17 años, soy de Madrid y estudio segundo de bachillerato. O que eu quero que vocês prestem atenção, pessoal? José Martín, tanto no português como no espanhol, nome próprio, letra maiúscula, certo? Então, estava José Martín, minúsculo, primeira letra de cada, José Martín, maiúscula. Tranquilos? Tenho 17 anos, sou de Madrid. Olha só, terminou a pontuação, iniciou com S maiúsculo. Não pode. Temos que ter a S maiúscula e Madrid, como é um nome próprio de uma cidade, também devemos iniciar com a maiúscula. Vale? Agora, no segundo parágrafo, vivo com minha família, formada por meu padre, minha mãe, minha avó e meu irmão maior. Vocês observaram que tem um monte de coisa para consertar. Vamos lá. Vivo com minha família formada por meu padre, ok. Mi mãe, em espanhol, mãe é mãe? Não, em espanhol temos madre. Vivo com minha família formada por meu padre, mi madre, agora sim ficou bonito. Mi avó é avó, lembra que nós trabalhamos? Mi abuela. E mi hermano maior, ali estava meu, então nós temos que ter esse cuidado aí com o portunhol, tá, pessoal? Esses nomes, como vocês já estudaram, é sempre bom a gente praticar eles, por isso que eu coloquei aí para nós vermos se vocês já aprenderam. Se não, não tem problema, vamos voltar e vamos revisar, tá, pessoal? Não pode ficar sem aprender. Continuando. Minha bula tem 94 anos. Pera aí, professor, você leu a bula? Olha lá como é que tá. O aluno de faz de conta escreveu a bula, mas nós temos que corrigir. Mi abuela tiene 94 años. Cuando era joven trabajó como enfermera en un hospital. Ahora le gustan las manualidades y hace pulseras para toda la familia. Por las mañanas, olha só, em espanhol e em português, temos aí uma diferença. Certo? Nós devemos observar também, tá, pessoal?
mañanas, por las mañanas, sale a dar un paseo con sus amigas y por la tarde ve la televisión. Mi hermano mayor todavía vive con nos. Lembra dos pronomes pessoais? Eu, tu, ele, nosotros, no lugar de nós. Vamos ver se é isso? Olha só, pessoal, nosotros. Observem que nós temos que prestar atenção. O texto não está difícil de entender, mas essas palavrinhas, de alguma maneira, podem causar uma confusãozinha. Então, é sempre bom a gente observar, tá? No caso, o nós, que está ali em português, vamos só substituir para o espanhol. Vive con nosotros. Pero comprará una casa para vivir con su namorada el próximo mês. Olha só, a palavra namorada. Lembra que eu contei para vocês lá no dia que nós falamos sobre a família do Cris, que temos Tacha, que é a novia de Cris, que a palavra novia em espanhol hace referência a namorada de português. Certo? Tranquilos? Então, vejam como é que fica depois o texto todo corrigido, certo? Observem que tinha muita coisinha para ajeitar e nós fizemos tudo isso. Importante, pessoal, se você vai produzir um texto em espanhol, você tem que fazer ele, depois você precisa revisá-lo. Em português também, é super importante, certo? Bueno, e para finalizar já a nossa aula, quero dizer para vocês isso, tenham bastante atenção na hora de produzir o texto, certo? Como nesse momento nós não tivemos contato, né, vamos colocar assim, nós estamos sem o contato pessoal, essa atividade seria perfeita para dentro da sala de aula. O professor está ali com vocês, ajudando, forçando vocês a lembrarem, ó, lembra lá como é que era esse nome, seria perfeito. Como nesse momento não é perfeito, trouxemos aí essa alternativa para vocês, certo? Se o professor de vocês pedir uma atividade parecida, vocês já vão saber como fazer. Faz o texto, depois revisa, vê o que está em português, passa para o espanhol e assim por diante, certo? Viram que essa aula foi mais português que espanhol, a gente só precisa ter essa noção, certo, pessoal? Quero convidar vocês também para, se você tiver perdido alguma aula, por exemplo, essa da família que nós utilizamos, vai lá na plataforma Eduque da Secretaria que todas as aulas estão lá para vocês. Vocês vão poder desfrutar da aula número 1 até a última aula, certo, pessoal? Tudo para vocês feito com muito carinho. Bueno, chicos, no tengo más que decir. Muchísimas gracias por la clase de hoy y hasta la próxima clase.